Evangelho, sábado da 13ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sábado da 13ª semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos permite continuarmos o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. E hoje o Senhor Jesus se encontra com os discípulos de João Batista. Mas, Padre Fábio, André e João, evangelista, não eram discípulos de João Batista? Sim, eles eram também discípulos de João Batista e logo seguiram Jesus. Mas aqui nós estamos vendo uma outra parte dos discípulos de João Batista que, ao quanto parece, não obedeceram aquilo que lhes disse João, mas que colocam à prova as palavras de João diante das evidências realizadas por Jesus e procuram compreender um pouco mais. Aqui a gente vê uma beleza do testemunho de André e de João. Diante das palavras de João Batista, os dois se lançaram. Não colocaram nenhum tipo de mediação, ou seja, nenhum tipo de espera ou de avaliação deles antes de tomarem a decisão de seguir Jesus. Foi até engraçado, se a gente vai no primeiro capítulo do Evangelho de João, que eles começam a seguir Jesus, eles vão atrás de Jesus, literalmente. E Jesus se dá conta deles ali, e naquele momento pergunta para eles o que estão procurando, eles querem saber onde o Senhor mora, e dali para frente permanecem juntos. Bem, é interessante vermos isso, porque significa um ato de completa obediência. Simplesmente João disse: Eis o Cordeiro de Deus, é ele. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. As palavras de João Batista em relação a Jesus são muito significativas, muito fortes. E esses dois discípulos o seguem imediatamente. Porém, outros não se comportam desse jeito. Não abraçam da mesma forma, com a mesma entrega, com a mesma simplicidade de coração, aquela palavra do Mestre, aquela palavra de João Batista. E aproximando-se de Jesus, o avaliam, tentam compreender o que ele faz, antes de estabelecerem um segmento. Tanto que nós vemos aqui uma distinção, né? Os teus discípulos, o que mostra que esses que falam com Jesus, são discípulos de João Batista, ainda não se consideram e ainda não assumiram o seguimento de Jesus. Bom, dito isso, vamos agora entender o que o Senhor responde diante dessa pergunta. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? O jejum, antes de tudo, é uma prática penitencial. Então, como prática penitencial,
ela marca um compromisso com Deus, mas também um tempo de espera. Aqui era penitência para rogar a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Então era ao mesmo tempo um ato penitencial e um ato de invocação, como que para sensibilizar o coração de Deus para que o tempo do Messias Rei pudesse acontecer. Então, como esse era um desejo forte do coração daqueles que esperavam a vinda do Messias, o jejum era uma prática constante em suas vidas. Porém, os discípulos de Jesus não jejuavam. Por quê? Porque o Messias já está no meio de nós. Então, o não jejuar é um sinal da evidência, é uma evidência de que Deus cumpriu sua promessa. É um sinal e uma evidência que João Batista tinha razão. Jesus é o Messias. É aquele que deveria vir, é o libertador de Israel, é o Cordeiro de Deus, é Ele. Mas, ainda assim, os discípulos de João, a parte deles, precisa a gente deixar isso claro, ainda se comportavam com a mesma mentalidade de Israel, que não olhava para Jesus e reconhecia em Jesus o Messias. Mas esses foram preparados por João Batista. Ouviram a pregação de João Batista, acompanharam João Batista. Viram o Espírito Santo descer sobre Jesus, ou ao menos souberam disso. E ainda assim resistem. Bom, a resistência, como nós sabemos, meus irmãos, ela pode acontecer mesmo diante das maiores evidências que Deus tenha nos dado. Porque a resistência é, na verdade, as medidas que o nosso coração estabelece para aceitar Deus. Pobre coração que acredita que precisa estabelecer medidas para aceitar o onipotente. Pobre coração que se crê muito acima daquilo que verdadeiramente é, miserável e necessitado da misericórdia. Então, a atitude dos discípulos de João, de certa forma, retratam para a gente, com muita significância, uma atitude que pode ser também nossa. Aquela de estabelecer resistências e medidas, porque a nossa mentalidade, ela não quer mudar. E quando a gente fala de mentalidade aqui, a gente está falando da mentalidade espiritual, a compreensão religiosa daquela época e espiritual também. Porque todo discurso que envolve Jesus e os discípulos de João é a respeito das promessas de Deus. Quantas vezes a caminhada na fé vai nos levando a crescer interiormente? De que modo, Padre Fábio? Na medida em que a gente reza e que a gente conhece o Evangelho nos torna mais livres, ou seja, nos torna mais próximos de Deus e com uma liberdade interior na vida de oração maior. O que vai fazendo com que o nosso grau de liberdade que se expressa numa maior e mais sincera adesão às coisas de Deus, numa maior e mais profunda aliança de amor com o próximo, aliança de amor com Cristo. Isso tudo vai acontecendo na medida em que a nossa experiência de amor com Deus, a nossa experiência de oração, a nossa experiência de crescimento espiritual vai se dando. O nosso coração vai se tornando mais leve na hora de amar o próximo e mais comprometido. É interessante porque até o modo de pensar a vida vai mudando, porque se torna iluminado pelas verdades do Evangelho. Então,
significa que, na medida em que eu vou conhecendo mais Deus, eu vou me tornando de fato um homem novo. Renovado não apenas na forma como compreendo as coisas de Deus, mas como vivo a minha própria vida em sua totalidade. Porque essa vida vem agora penetrada pelo vigor do Espírito, que age por meio da palavra do Senhor. Então Jesus vai usar uma imagem para falar sobre isso muito significativa. Primeiro ele vai usar a imagem do noivo. Não se faz jejum quando o noivo está presente na festa. É hora de festejar. Então, se o jejum era para a espera do noivo, que nesse caso é o Messias que está por vir, uma vez que o Messias veio, suspende-se o jejum. Então, a primeira imagem de Jesus, ela é muito clara, porque ela está declarando aquele para quem vocês se prepararam para recebê-lo em sua vinda, aquele por quem vocês pediram a Deus que viesse, está no meio de vós. Ele chegou. Ele é o noivo. Mas, bom, eles não compreenderam de imediato. Ninguém fez, entendi, então o Senhor, né? Ninguém fez. João já tinha dito que era, né? Como é que é essa história? Aí depois Jesus pega uma outra metáfora. Ninguém coloca um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. E aí ele começa agora com uma outra consideração. Então a primeira consideração, a primeira imagem de Jesus é a evidência. A gente já falou sobre o significado do jejum, e agora ele está dizendo claramente por que não se faz, porque se cumpriu a promessa. O noivo já está no meio. É hora de seguir e de estar na companhia dele. Mas como a gente não vê a companhia, a gente não vê que a promessa se cumpriu, isso acontece porque a gente vive de um modo a fazer bricolagem com a fé. O que significa isso? Você pega aquilo que te interessa, pega aquilo que pode servir e vai agregando outras coisas. Assim como um pano velho, que já tem a sua completa extensão, e você coloca um pano novo, que como a gente sabe pode encolher e pode fazer um efeito de dano bem maior sobre aquela roupa velha. E depois, normalmente se pega um pano mais velho para fazer um remendo a uma roupa nova. Porque se você tem um pano novo, você não vai repicar esse pano novo para fazer remendos em uma roupa velha. É a roupa velha que precisa ser remendada, mas você usa o pano novo para vestir uma veste nova. O que veio do antigo toma espaço naquilo que é novo, mas o que é novo tem a predileção. Assim, o anúncio do Evangelho é o lugar agora onde o povo de Israel é chamado a renovar a sua fé. E as tradições de Israel vão, algumas, permanecer dentro dessa fé que se renova, e não o contrário. A tradição permanece e de toda essa novidade do Evangelho a gente tira algumas coisas que nos servem, como uma maior piedade, uma maior espera, um compromisso de conversão, mas sem um vínculo de continuidade com o Evangelho. E aqui é interessante porque na nossa vida a gente vive momentos de conversão. Um atleta vive um momento de conversão sobre uma vida pouco disciplinada a uma vida mais disciplinada, mas não significa que isso diga respeito ao Evangelho, não significa que isso o leve a melhorar interiormente sobre a sua experiência de fé, mas aquele melhoramento como pessoa é importante para ele. Então na vida a gente vive inúmeras pequenas conversões. É aquele que antes fumava e agora deixa de fumar,
e assim vive uma conversão para o bem da sua saúde. É aquele que antes tinha talvez um mau hábito com a sua alimentação e agora passa a ter hábitos melhores, mais saudáveis. Então, pequenas conversões a gente vai estar vivendo sempre na vida. E elas servem para um crescimento como pessoa, mas não significa que vão impactar sobre a sua vida interior. Elas podem se alinhar em direção a um crescimento nessa vida interior, mas podem se limitar também somente a isso, a ser uma melhoria sobre essa experiência de vida, mas não levar a uma transformação, uma verdadeira mudança ou conversão na vida interior. Então, pode acontecer em muitas circunstâncias que as pessoas, diante do Evangelho, tirem aquilo que possa servir, mas não admitem a vida nova que o Evangelho traz. E dessa forma, é como aqueles que, mantendo a roupa velha, tentam arrancar um pedaço de algo novo, de uma outra parte, para poder colocar ali. Só que aquilo que vem vai gerar uma força tão grande que pode deteriorar ainda mais. Ou seja, quando a gente fala da vida evangélica, ela é irrenunciável. Na medida em que você assume, ela se transforma por inteiro. Ou então vai existir a resistência. O pano novo faz a força de transformação. O tecido da roupa velha resiste e se rasga. E assim, aquilo que parecia ser uma vantagem ou um bem, se reverte em um mal ainda maior. Ou o Evangelho vai abraçado em sua totalidade, ou então ele pode levar a pessoa a se perder. Não porque o Evangelho leva a pessoa à perdição, mas porque suscita no coração dela uma mudança para a qual ela não se dispõe, e isso vai aumentando a resistência contra as coisas de Deus. Porque cada vez que o Senhor provoca uma mudança no nosso interior, Ele a provoca para que aconteça. E não só para que tenha algo mexido dentro de nós, mas para que a gente siga naquela direção. E se a gente, como nesses últimos dias, disse, ainda não, agora não, tá bom, Jesus, eu já entendi, mas deixa para depois, a gente volta a pensar nisso, o Senhor quer se retirar um pouquinho? Vai esperar um pouco lá fora? Se todas essas coisas, lembra dos gadarenos? Pois é, se todas essas coisas acontecem, a tendência do nosso coração é se tornar mais disperso. E aí vem a imagem, a tendência da roupa é se rasgar. E a última imagem que Jesus usa, também muito conhecida para todos daquele período, é a dos odres, feitos quase sempre em couro, que você coloca o vinho dentro para que o vinho pudesse envelhecer. É claro que envelhecendo, ele vai interagir com os odres, e os odres vão sofrer o efeito do vinho. E podemos dizer aqui, que é uma coisa bem interessante, que o vinho e o odre se unem de uma forma tão íntima, tão significativa, que a existência de um depende da presença do outro, de tal forma que eles são unidos. De maneira que se você coloca um vinho novo, esse vinho novo pode exigir de tal forma daquele odre que ele venha se partir. E aí, se a imagem que Jesus pega, que é a do odre, que com o tempo vai sendo curtido com o vinho, e ao mesmo tempo ele deixa um efeito sobre o vinho, né? Porque o vinho vai adquirir também uma característica a partir daquele odre, Jesus vai usar essa imagem que a gente poderia vê-la em São Paulo. É preciso que se faça um homem novo. Então o Evangelho, ele gera um homem novo. Por isso, odres novos para vinho novo. O Evangelho tem esse poder de transformar, né? É preciso que o Senhor transforme o nosso coração, a fim de que seja apresentado para Ele um coração aberto, renovado, como o coração dos 2 discípulos de João, que diante da palavra de João se dispuseram a receber Jesus. Não chegaram ali como um odre velho. É a imagem desses discípulos que chegam para tentar entender o que Jesus está querendo, o que Jesus está fazendo. Eles continuam com o vinho velho,
da tradição e estão diante da novidade, mas não querem aceitar a novidade como odres novos, mas querem permanecer como aqueles que têm ainda sobre si o efeito do vinho antigo. E o que pode acontecer é que no final das contas venham a arrebentar. Não suportem a novidade e a grandeza do Evangelho. Comecem a estabelecer resistências de tal forma a isso que faça com que a vida espiritual deles se torne um peso e uma dificuldade para poder prosseguir na comunhão com Deus. São João da Cruz escreve essas palavras e nós as tomamos hoje na conclusão da nossa meditação, que falam a respeito da grandeza do amor de Deus por nós. Uma pessoa que ama outra e que lhe faz bem, ama e faz-lhe bem segundo as suas qualidades, segundo as suas propriedades pessoais. Ela não pode fazer isso, né? Sem as suas próprias qualidades. Olha que interessante o que ele vai dizer agora. É assim que age o teu esposo, o teu Senhor, que em ti reside enquanto Deus onipotente. Ele ama-te e faz-te bem segundo a sua onipotência, segundo a grandeza de tudo aquilo que ele é. Infinitamente sábio, ele ama a ti e faz por ti bem segundo a extensão de sua sabedoria. Infinitamente bom, ele ama-te e faz-te bem segundo a extensão de sua grande bondade. Infinitamente santo como ele é, ele ama-te e faz-te bem segundo a extensão de sua santidade. Infinitamente justo, ele ama-te e concede-te as suas graças segundo a extensão da sua justiça. Infinitamente misericordioso como ele, clemente e compassivo, ele faz-te experimentar a sua clemência e a sua compaixão todo o instante. Forte, delicado, sublime em seu ser, ele ama-te de maneira forte, delicada e sublime. Infinitamente puro como ele é, ama-te segundo a extensão da sua pureza. Soberanamente verdadeiro, ama-te segundo a extensão de sua verdade. Infinitamente generoso como ele é, ama-te e cumula-te de graças segundo a extensão da sua grande generosidade, sem qualquer interesse pessoal e visando apenas fazer-te todo o bem. E soberanamente humilde, não te esqueças. Ama-te com humildade soberana e com soberana estima tem a ti debaixo de seus olhos. Eleva-te até si e se desdobre alegremente por você, por ti, com uma face cheia de graça, nesta via dos conhecimentos que Ele mesmo vai te dando ao longo da tua história. E tu ouve-lo dizer-te: eu sou para ti e por ti, filho meu. Alegro-me por ser o que sou, a fim de me dar a ti e de ser teu para sempre. Quem poderá então exprimir o que sentes, ó alma bem-aventurada, vendo-te amada a este ponto por um amor tão grande, vendo-te tida por Deus em semelhante estima com a qual Ele estima a si próprio? Como pode, ó alma, não alegrar-te diante da grandeza de um amor como este que te envolve e que te faz nova constantemente? Peçamos que o Senhor, na grandeza do seu amor, nos renove, a fim de que possamos ser sempre odres novos, abertos, prontos para receber toda a grandeza do seu amor presente no Evangelho e, desse modo, possamos nos tornar realmente homens e mulheres transformados pela presença do Messias. O Senhor, Ele está no meio de nós, transforma a nossa vida e é o nosso tesouro. Que seja
a nossa alegria, viver por Ele, com Ele e nele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.